Povo de Deus, Maranata, hoje é quinta-feira, dia 19 de dezembro. E vamos ver na lição da escola sabatina o momento em que Maria Madalena se depara com um túmulo vazio. Que momento emocionante para ela deve ter sido. Nós vamos entender o que aconteceu nesse momento crucial e como isso mudou tudo para ela e para a nossa fé. Então fique comigo até o final do vídeo para a gente recapitular juntos a lição de hoje. Vamos começar com João 20, versos 11 ao 13. Aqui vemos Maria Madalena após a crucificação em um estado de tristeza profunda. Ela já havia informado a Pedro e João sobre o túmulo vazio, mas eles deixaram o local e ela decidiu ficar. Por que será que Maria não entendeu o significado do túmulo vazio logo após ela ter chegado? Essa é a pergunta que nós vamos refletir. Enquanto ela chora, Maria se inclina e vê dois anjos vestidos de branco que a questionam. Mulher, por que você está chorando? A resposta de Maria é cheia de dor e confusão. Ela não entende que o corpo de Jesus foi levado. Esse momento nos mostra que, mesmo diante do sobrenatural, a dor que o ser humano sente pode cegar para que ele não veja a verdade. Mas tudo muda a partir do versículo 14. Maria se vira e vê alguém que ela não conhece. E aqui está a grande revelação. Quando Jesus a chama pelo nome, Maria, o mundo dela muda. É nesse momento que ela vê o Jesus ressuscitado, e essa cena é uma poderosa lembrança de como um simples chamado pelo nome pode transformar nossas vidas e nos trazer esperança. Jesus instrui Maria a não o deter e a ir contar aos discípulos sobre sua ressurreição. Imagine a alegria que ela sentiu ao cumprir essa missão. Ela não apenas viu o Senhor, mas também recebeu a tarefa de compartilhar essa boa nova. Ao fazer isso, ela se torna a primeira testemunha da ressurreição. Que privilégio e que responsabilidade! Agora, para aprofundar a nossa compreensão, vamos dar uma olhada em 1 Coríntios capítulo 15, versos 12 ao 20. Paulo nos pergunta, de que vale a nossa fé se Cristo não tivesse ressuscitado? Essa questão é fundamental para a nossa crença. A ressurreição é o pilar da fé cristã e sem ela, nossa esperança seria vazia. Lição poderosa nos ajudando a alicerçar nossa fé através da ressurreição de Jesus. Agora você vai ficar com o hino e logo após eu retorno com a meditação e a oração final. Gente triste, sob a sombra da cruz, um rei inocente, mas o povo não viu a luz. A coroa de espinhos, em dor ele suportou. Foi na humilhação que a glória se revelou. Está consumado, ecoa a voz do Salvador. Na crucificação, um ato de amor. Em meio à dor, o perdão se manifestou. A esperança renasce, pois a morte não venceu. Oh glória, oh vitória, na cruz ele triunfou. A eternidade é a promessa que ele nos deixou. Ergam suas vozes, celebrem Jesus. Foi o seu ministério que nos trouxe luz. Pilatos, em sua dúvida, a verdade não viu. Um rei dos judeus, mas a multidão o feriu. Eis o homem, disse ele, em meio ao desprezo. Mas Jesus, o Cordeiro, é nosso único peso. Maria ao túmulo, com lágrimas a chorar. O lenço dobrado traz a vida a ressuscitar. Quem procura achar, ele disse com amor. A morte não é o fim, mas o início do esplendor.
deixou. Ergam suas vozes, celebrem Jesus. Foi o seu ministério que nos trouxe luz. Cada lágrima caída, cada dor que passou, na cruz encontramos paz, no amor que nos salvou. A verdade é a luz que nos guia a viver a vida eterna em Cristo, sempre vai prevalecer. Oh, 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 glória, oh, vitória, na cruz ele triunfou. A eternidade é a promessa que ele nos deixou. Ergam suas vozes, celebrem Jesus. Foi o seu ministério que nos trouxe luz. Oh, agora seguimos firmes, a verdade é o nosso lar. Jesus é o caminho sempre a nos guiar. Quinta, 19 de dezembro. Contrastes. Como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios capítulo 6, versos 8 ao 10. Quando o reino dos céus está em nosso coração, ele muda tudo ao redor, transformando nossa forma de ver a realidade. Paulo, em suas cartas aos Coríntios, nos ensina a olhar com os olhos de Deus, a enxergar as coisas da forma adequada. A sociedade e a igreja em que aqueles cristãos viviam estavam em convulsão, com uma enorme variedade de estilos de vida e cosmovisões que causavam colisões e tensões. Paulo queria colocar as coisas em seus devidos lugares e ensiná-los a enxergar pela perspectiva correta. Os discípulos de Cristo naquele tempo eram vistos como falsos, mas viviam na verdade. Eram quase desconhecidos, mas tinham verdadeiro conhecimento. Sofriam, mas se mantinham alegres. Eram pobres, mas enriqueciam as multidões. E essa perspectiva mudou o mundo, inclusive os coríntios. Mesmo centenas de anos depois de Paulo lhes haver escrito, pouco parece ter mudado em nossa sociedade. A verdade é confundida em meio a miríades de ilusões verossímeis. Por vezes, temos vergonha de afirmar que vivemos na verdade e a experimentamos acanhados e de maneira privada. Relativamente poucos conhecem o nome de nossa igreja e muitos nos rotulam dentro de outros grupos religiosos mais conhecidos. Nossos jovens experimentam atividades estranhas ao nosso ideário porque pensam que isso é viver. Não gostamos de sofrer, mas a resiliência parece ser uma virtude para nós. Não gostamos de ser pobres, mas nos agrada ter coisas. E queremos mais, precisamos de mais. Se essa descrição se aplica a você, é hora de rever conceitos. Leia as cartas de Paulo aos Coríntios e peça que a graça, o amor e a comunhão de Deus o ajudem a ver as coisas como elas de fato são. Que você possa enxergar a verdade não como algo privado, mas como algo que deve ser vivido e compartilhado. Que sua resiliência e amor pela verdadeira vida possam enriquecer multidões e mudar a realidade. Pois somente quando aprendemos a olhar com os nossos olhos, de Deus, é que podemos viver a real plenitude. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante da Tua presença após a nossa meditação, nossa devoção matinal.
te agradecendo pelo poder da tua palavra e clamando a ti que o Espírito Santo nos ajude para que a gente veja o mundo, as coisas, as pessoas com os olhos de Deus. Nós sabemos que é uma tarefa difícil, mas se o Espírito Santo nos capacitar, nós podemos conseguir esse objetivo. Que a gente possa enxergar as coisas como Jesus vê, para que a nossa caminhada aqui na terra seja menos difícil e mais cheia de propósito. Esse é o nosso objetivo. Clamamos através do sangue de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, curta o vídeo, compartilhe com as pessoas da sua rede de contatos. Nos ajude também se inscrevendo no canal se não é inscrito e deixando seu comentário. A gente se vê amanhã no estudo adicional, encerrando a penúltima lição desse trimestre. Fica com Deus.